Deixa eu ver aí, como é que tá aí, Nil? Como é que tá, seu O, Zé? Nil- o tal do Nil não tá aqui, não. Tá não? Oh, meu Tá Deus. não. Será que ele chega hoje ainda? O tal do Nil, É. ele deu uma saída. Ixi, Maria. Se ele chegar por aí, seu Zé, faz o favor, fala com ele que eu tô querendo falar com ele. Mas pode ser com eu, não? Uai, a gente toca uma prosa aqui enquanto ele não chega aí, nós vamos guardando aqui a Nós, moça. Eu ouvi nós falar pode que ele... prosseguir. Pode sim. Como é que o senhor tá, seu Zé? Uai, menino, tô aqui de pandemia, né? Pandemia. Quarentena. Quarentena. Você tá ouvindo? Tô ouvindo você tá bom igual um coco. O almoço voltou. Tô aqui. Se eu cair, você me avisa, porque eu tô vendo você com duas câmeras, viu? Você cuidado, que eu tô te vendo bem aqui. Mas conta pra eu. Mas, seu O, Zé, o tal do Nil César falou que você queria conversar com eu. É modo que é conversar o quê? pois é, seu Zé, é porque o Nil fala muito do senhor, né? Fala? Mas fala bem, fala bem. Mas ele fala bem, né? Fica tranquilo que ele fala bem do senhor. Entendi. Pode, Ele fala. pode ficar tranquilo. Então, e aí, eu Ah, queria saber como é que o senhor está nessa pandemia aí, está em casa, está saindo, como é que o senhor está nessa história aí? ô, minha filha, a pandemia aqui, eu moro no Morro do Papagaio, né? Você sabe, né? Que eu moro no Morro do No Morro do Papagaio. Papagaio. E fica onde isso, Zé? Morro do Papagaio é uma comunidade de favela aqui de Belo Horizonte, que fica assim. Hum, Sabe quando você está saindo pro Rio de Janeiro? sim, Então, tem uma comunidade de favela ali da Nossa Senhora do Carmo, que fica à sua direita, quando você está indo pro Rio sim. de Janeiro. Ali perto do Uhum. Belvedere, São Bento, Ciona, que é a região. Mas Ah, aí ela vai até lá embaixo, lá na Lagoa, da barragem Santa Lúcia. Que fica ali Santa sei. Lúcia, São Bento, Luxemburgo, que é a região. Mas pega também Santo Antônio, São Pedro, é a região mais cara da cidade. É mesmo, seu Zé? E o senhor está podendo desse jeito? Uai, meu filho, é a favela, né? Ah, mas, tá certo. Fica vendo os ricos de longe, é isso? Oi? Fica vendo os ricos de longe? Ah, não, eles é que ficam olhando nós pra cá, porque a nossa visão nós temos a visão da cidade inteira, e eles é que ficam olhando pra gente. Ô, coisa boa, hein? Eles, Mas, eles não, quando eles construíram a cidade de Belo Horizonte, sei. eles fizeram a cidade toda dentro da Contorno. Aí eles não Ah, esperavam que nós ia morar fora da Contorno. Aí a cidade expandiu, nós estava aqui já. Quem chegou ah, primeiro? Nós chegou primeiro. entendi. Vocês contornou ela? Não, é, 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 sim, não. Seu é isso Zé, mesmo. e como é que está a situação aí na comunidade com essa pandemia? Ah, meu filho, como é que você chama? Como é que você chama? É Vinícius Cabral. O Nil Vinícius, falou Vinícius de Cabral. Moraes? Não, Achei que Vinícius Cabral. de Moraes tinha morrido. Já morreu há muito tempo. Você tá ótimo para ser o Vinícius de Moraes. Não tá? Lisinho, né, a Tá pele ótimo, assim. tá muito bom. Pois é. O Nil falou comigo que o senhor fez um vídeo falando da comunidade, aí falando dessa pandemia, da quarentena. Eu fiz um tanto de vídeo da pandemia, um tanto de vídeo da pandemia, porque as pessoas aqui da comunidade, elas estão duvidando da existência Duvidando, desse seu bicho Zé? ruim, tá Que, duvidando. que é O isso? povo Ó, a Sueli falou boa noite, vamos dar boa noite para ela. Boa Boa noite, noite, Sueli. Sueli. Bem-vinda. Ah, Sueli foi minha professora no mestrado, viu? Foi minha orientadora no mestrado. Nós bom começamos na demais, né? semana passada e o vídeo dela está no YouTube já também. Depois, se eu quiser assistir, ela fala sobre imigração aqui em Governador Valadares para os Estados Unidos. Bom demais. Pão. Mas aqui na comunidade, no Morro do Papagaio, Hum, ontem, por exemplo, ontem à noite, ontem à o noite. povo, o povo tava aqui numa laje aqui perto de minha casa, e uma Sei. gritaria, uma bebedeira, churrasco acontecendo, e eu falei assim, meu Deus do céu, ali o moço caiu? O Não, tô moço caiu, mas aqui. Tô aqui. Tô aqui, seu Zé. É ô, porque esse pai. negócio a gente fazendo ao vivo, às vezes dá dessa truculência aí mesmo. Eu continuo falando daqui porque eu tô tendo ibope lá. Até Jesus entrou. Até Jesus entrou para ver minha Que live. isso? Olha que maravilha. É o Jesus Farias. Tocou ibope.
Aí, Pois que é. nem eu estava falando com você, meu filho, o povo aqui da comunidade não está usando máscara. Muitas pessoas. Tem gente que está usando, mas muitas pessoas não estão usando máscara. Que isso, A seu Zé. pessoa está fazendo festa. Eu ando na rua aqui, ó, e o povo fica duvidando. Aí teve um senhor que falou assim: ah, eu aposto. Só que ele está apostando com o quê? Com a vida dele, né? É Com a saúde verdade. dele, né? Verdade. Então não pode apostar com a saúde, não pode apostar com a vida, não, uai. Verdade. Aí tem muita gente também que está tendo que sair, mas que tem que trabalhar. Porque é Sim, sim. autônomo, né? Autônomo. Boa noite, Rosa. A Rosa deu boa noite para nós. Rosa É, Maria, pô, boa eu tenho noite. que ficar respondendo para as pessoas tudo que fala aqui, que entra e Não, fala? não precisa, não, porque elas entendem que o senhor tá vendo aí. Pode ficar tranquilo, pode contar o Ah, caos do tá senhor bom. aí. Aí, menino, deixa eu falar com você. Aí o povo também está tendo que sair muito para trabalhar, pode trabalhar. Porque muitas pessoas é Claro, autônomo, é faxineira, é infelizmente, né? pedreiro, é, Uhum. é. Aí, aí a comunidade juntou 5 instituições, 5 grupos e Cinco, instituição. mas parece que o senhor falou 6 no vídeo, não foi não? Aí eu falei 5 no vídeo. Ou então eu errei, é 6. Mas, mas é 6, mas parece que é 6, não? É verdade, é 6. Mas eu vou pedir o menino para corrigir o tal do Bob da Maria, que trabalha no negócio do Aham. Vista da Laje. Ele é que faz lá as montagens lá, ó. As montagens. Ah lá, ó, a Vista da Laje, terminou de falar, ela apareceu. Vista Olha da isso aí, Laje, tá vendo? Tá vendo é, isso aí? o Vista da Laje é que está montando os vídeos. Aí, eu vou pedir para consertar lá, colocar 6. 6, Isso, faz isso. então. Olha só, conta com eu. A Casa do Quanto? Beco, Um, o Favela Bela, dois. que é uma instituição que faz pintura nas paredes. A Casa do Beco é um centro cultural que existe há 25 anos. O Sim, Favela Bela faz pintura nos becos, nas paredes, para deixar a comunidade mais bonita. É que seja lá, bacana. ele corrigiu ele. Você corrige aí. Isso. Uhum. Três. Profissional da saúde, pessoal do posto de saúde aqui, os profissionais da Uhum. saúde, que se juntou para poder montar montar o Dudu Casa da Lua falou que dora eu. Eu vou parar de ficar olhando esses negócios. Aí, Pois eles é. juntou, somos SUS do Morro, juntou, aglomerou os profissionais da saúde para poder Aham. ajudar na campanha. Tem também o Bacana. pessoal do Movimento Livre Eu Amo Minha Quebrada, que faz uns movimentos culturais, os movimentos sociais também. Ótimo. O Centro de Defesa Coletiva, que é a associação de bairro daqui, e os esportivos do Morro, esportista do Morro. E Esportista. tem a parceria também do CRAS. Sabe o CRAS? Ah, ótimo. Então, Sim, sim. aí esse tudo junta, esse faz a lista das famílias que vai ser atendida, e aí junto eles Uhum. decidem, eles validam cada família que faz inscrição, a família faz inscrição em cada um dos movimentos que tem. Que Aí eles bacana. colocam crédito no supermercado e também no depósito de Crédito no gás. supermercado. No supermercado. Aí o Uhum. que acontece? A família vai para o supermercado, com máscara, tem que ter máscara, vai para o supermercado e compra aquilo que ele está precisando. Porque se você distribui cesta básica e a Olha pessoa que já tiver bacana. arroz. Se você dá Aham. cesta básica, a pessoa já tem feijão. Aí ela vai no supermercado, ela pode comprar o quê? Pode comprar um leite, não é? Tá Ela certo. pode, Aham. pode comprar um É, legume que tiver no supermercado. Se tiver ótima precisando de ideia. gás, a gente dá, a gente não, eles, né? Eu ganhei. Aí o vídeo meu lá, que vai dar no negócio do Aham. canal Vista da Laje, o vídeo meu, eu tinha acabado de fazer a compra, acabei de fazer as compras. Lá, eu tinha comprado mingau de aveia, comprei leite e aveia para fazer mingau de aveia. Leite. Coisa boa. Eu também gosto muito, viu, seu Então, Zé? Eu gosto muito disso aí também. Seu Zé, mas o Nil chegou por aí? Será que não? não, mas deixa eu continuar conversando com você. Por que você está com pressa? Você não está Eu não gostando tô do meu com, papo, eu não? não, eu tô com pressa assim. É porque eu achei que eu tinha escutado um barulho, mas eu acho que foi aqui em casa, não foi aí, não. Foi não, foi não. Aqui Foi não.
O tal do Nil, ele coloca eu para poder. Aqui, eu tô até parecendo aquele jogador, narrador de jogo de futebol com esse negócio aqui, ó. Tá parecendo mesmo. E o senhor, eu sei que o senhor manda uns recados de vez em quando para as mulheres aí do morro, aí do beco. Como é que o senhor faz? O senhor usa celular, usa telefone, alto-falante? Como é que é isso? Nós temos que aprender a usar as tecnologias, né, menino? Nós mais idosos. Você sabe o que eu estou falando, né? Nós mais idosos, nós temos mais dificuldade. Nós dois, né? Nós dois. Aí nós temos que prender. Nós prendeu, elas prendeu, e aí de vez em quando eu dou umas ligadas para elas para poder saber como é que elas estão. Ah, que coisa boa. E elas atendem esses pedidos do senhor ou são rebeldes? Atende, nós conversa muito, nós ficamos sabendo da vida um do outro. Que tipo de recado o senhor manda? Tá falando das desculpa. Uai, eu pergunto se elas estão tão boas, se elas estão cuidando, se está usando máscara, se está saindo na rua à toa, só com necessidade. E puxa a orelha também, Suzana? Puxa, uai. Nós, aqui, falar com você, nós que é diabético, hipertenso, nós não podemos ficar zanzando na rua, né, meu filho? De jeito nenhum. Não pode ficar zanzando na rua, não. Nossa senhora, nem pensar. Aí, que nem eu estava falando com você, só para terminar, e eu estava falando com você do vídeo. Isso, então, do vídeo. Amanhã vai ter um vídeo, vai ter um vídeo. No Vista da Laje, que eu vou estar chamando as pessoas para poder fazer parte da campanha, para ajudar a doar, para poder ampliar a campanha, né? Sabe o que aconteceu, o seu moço do Cabral? O senhor é o Pedro Alves Cabral? Não sou, não. Não sou, não. Sou parente dele, não. Meu pai é lá de Pernambuco também, mas não é parente do Cabral, lá de Portugal, não. Não é o Vinícius de Moraes, não é o Pedro Alves Cabral. Eu achei que eu estava falando com a entidade. Aí, deixa eu contar para você. Aí, o vídeo de manhã, o que acontece? De amanhã vai estrear o vídeo que vai ser para chamar as pessoas para ajudar na campanha. Porque o que acontece? No início da pandemia, as pessoas tinham que fazer quarentena. Para as pessoas da comunidade é mais difícil fazer quarentena. Claro. Porque a maioria das pessoas precisa trabalhar, precisa sair de casa. Né? Precisa correr atrás do din-din, né? A pandemia não acabou. O dinheiro que o pessoal lá da rede para pagar contra a Covid-19 já acabou. As famílias continuam precisando. Então, nós estamos precisando da ajuda de todo mundo para doar. Quem não tiver como doar, pelo menos espalhar o vídeo, as notícias de que nós estamos precisando fazer a nossa favela continuar com as pessoas vivas. Isso, então. Fica mais fácil conscientizar as pessoas quando elas têm comida na mesa, quando elas têm comida no estômago. Claro. Né? Claro. Fica mais... Importante isso aí, viu, Suzana? Importante esse detalhe aí. E eu vou pedir o Nil para me lembrar disso tudo aí também, mandar para mim por escrito, mandar no Zap, viu? Que ele tem uns negócios, tem umas modernagens aqui que conversa comigo, que a gente conversa por computador também, manda um Zap para mim aqui com esses detalhes tudo, tá? E se ele aparecer por aí, só fala que eu quero falar com ele. O senhor viu quem chegou aqui, está falando com nós aqui? O Carlos Najib. O menino, aquele menino lá da Contato? Menino bom, menino bom aquele Najib, viu? Menino bom. Ele que falou para eu conversar com você. Pois é, e eu sou obediente. Ele mandou e eu obedeço mesmo. E apesar de eu já estava procurando o senhor também, que o senhor é uma pessoa muito simpática, muito querida nossa aqui. Viu? Obrigado. E esse também... Deixa eu falar uma última coisa antes de chamar o tal do Nil César. Ele chegou aí? Ele chegou. Então fala. Pode falar que a noite é do senhor. O que eu quero falar com você é o seguinte. Todas essas informações que eu estou falando da campanha vai estar no vídeo de amanhã, que vai ser publicado no canal Vista da Laje. Tá ótimo. Vista da Laje, aonde? É no YouTube, no Facebook? No YouTube. Tem no tal do Facebook também, vai ter os links lá que vai pro vídeo. Vista da Laje. No Instagram também, sabe o Instagram? Sim. Vai ter também as indicações.
Deixa com nós, então. Vai ter no Instagram, vai ter no YouTube, vai ter no Facebook. Tá bom. Nessas três janelas aí. Tá bom. Janela? Não, tem janela aqui na sala, não, só tem porta. Eu tô na sala. Ah, tá bom. Tá certo. Compreendi. Pois é, José. Então, é um prazer muito grande falar com o senhor, viu? Prazer é meu filho. Muito grande falar com o senhor. O meu pai também chamava José. E eu tenho grandes amigos José também. É um nome muito bonito, um nome que eu tenho muito carinho por ele. Mas eu não chamo José, não. Ah, minha Nossa Senhora. E seu Zé não chama José. Como é que é o nome, então? Seu Zé. Seu Zé, tá certo. Tá na certidão de nascimento, seu Zé. Ah, tá na certidão? Tá. Eu chamo seu Zé. Certimento de nascidão, seu Zé. Meu pai gostava muito do patrão dele, que todo mundo chamava ele de seu Zé. Sei. Só que o patrão dele chamava José. Aí meu pai achava que o patrão dele chamava seu Zé. Na hora de registrar, falou pro escrivão, registra aí, eu quero que meu filho chame seu Zé. Aí rapaz. Chamando seu Zé. Que loucura. Tá certo, tá certo. Eu conheci um rapaz... Eu já tinha cabeça de velho. Eu conheci um rapaz também, chamava Feijão, mas por causa disso também, essas confusão, que o vizinho dele botou o nome de Emílio, ele queria botar o nome dele de Feijão. Então, é assim que vai acontecer. Eu gostei. Pois eu vou chamar o tal do Nil César para você. Tá bom, seu Zé, prazer, viu? Boa noite pro senhor e se cuida, viu? Se cuida. Tá bom, eu cuido. E essa moça aí, ó, aqui entrou agora, a terapeuta. A terapeuta, ela fez uma live comigo. Fez uma live. Nós teve terapia, ela teve 50 minutos de terapia com eu. Bem-vinda então, terapeuta Ana Luísa. Muito bem-vinda também. Todos vocês que estão aqui conosco, são bem-vindos. Eu vou chamar o tal do Nil César, tá bom? Tá jóia, José. Obrigado, viu? Obrigado, meu filho. Obrigado, senhor. Boa noite, viu? Boa semana. Boa noite. Beijo pro senhor. Boa semana pra você também. Obrigado. Benção, seu Zé. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Gente, pois é. O seu Zé foi ali chamar o Nil para mim, para nós, né? Enquanto isso, eu vou agradecer a chegada de vocês aqui. Boa noite, terapeuta Ana Luísa. Boa noite, Vera Lúcia. Duda Casa da Lua. Edileila Portes. Luiz Trópia. Carlos Najib. Boa noite a todos vocês. Terezinha Fassarella. Luiz Antônio Portes. Lu, lá do Jequitinhonha. Que bom, que prazer ter vocês aqui. Muito prazer mesmo nessa noite. O professor Moreira está aqui também, gente. Que coisa boa. O professor Moreira é uma pessoa muito querida nossa. Olha o Nil aí, gente. Tá aí o Nil. Ô, Nil, que coisa boa. Boa noite. Estou aqui, ó, descaracterizando. Que legal. Muito bom ter você aqui. Seu Zé estava batendo um papo conosco aqui agora. Uma figura super simpática. Aliás, ele... com ele? Muito, muito. O pessoal aqui demonstrando muito carinho com ele também, dizendo que admira muito o seu Zé. Legal. Parabéns, Nil, por esse personagem aí fantástico, né? Mostrando o seu talento. A gente tem assim, muita alegria, né, de ter esses momentos de descontração no meio de tanta tristeza, né, tanto sofrimento que a gente tem visto aí. E aí nós temos esses momentos de descontração também com você aqui. Obrigado, viu, desde fazer já. Alguma coisa diferente, né? Legal demais. Nil, antes de você, porque o seu Zé eu já conversei com ele, bati um papo aqui, mas antes de a gente começar o nosso papo aqui, eu com você, papo de gente mais jovem, né? Porque o seu Zé já passou, né, de uma idadezinha, já está com uma idade mais avançada, mas nós estamos caminhando para lá também. Se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Eu quero apresentar o Nil agora para os amigos aqui que estão conosco. O Nil, que é um empreendedor social, mobilizador cultural, é o coordenador da Casa do Beco, da ONG, né, lá no Morro do Papagaio, em Belo Horizonte. É um dos fundadores também, né, do Grupo do Beco, é um transformador social. Mas eu quero, Nil, que você mesmo faça a apresentação, que eu estou falando aqui do Nil César, mas eu sei que tem um outro sujeito que se chama Newton.
Eu queria que você falasse para as pessoas que estão conosco aqui, quem é o Newton? Porque, sem falar do que você faz, quem é o Newton? O Newton é o filho da dona Rosa Maria da Silva, e uma senhora, dona de casa, Beijo moradora para da dona cidade. Rosa. Ela está no céu. Pois é, recebe lá também. Recebe, claro. E do seu Cesário Vicente, também está no céu, que é Um beijo para ele também. meu pai pedreiro, minha mãe dona de casa. Minha mãe lavava roupas e ia nos bairros vizinhos com aquelas trouxas de roupa para poder buscar a, a roupa para poder lavar dentro do morro. Não havia água encanada, tudo aqui era muito improvisado, por uma questão mesmo de abandono do Estado em relação às necessidades básicas da comunidade, Uhum. né? Então, as mulheres, majoritariamente as mulheres faziam fila nas bicas que tinham distribuídas na comunidade para fazer o seu trabalho, né? E um dos trabalhos que as mulheres faziam aqui na comunidade eram as trouxas. E meu pai, trabalhador da construção civil, pedreiro, né? Os dois, meu pai eu acho que teve até segunda série, minha mãe até a quarta. Uhum. E o Newton era esse garoto que sempre ambicionou por estudar, antes de conhecer a arte. Sempre tive os desejos de querer estudar. Legal. E dentro da comunidade sempre foi muito comum, né? Como era muito difícil as pessoas chegarem até uma faculdade, por exemplo, era muito cultural que a faculdade fosse um lugar do filho do patrão, né? O filho do patrão ambicionava a faculdade, o filho do pobre, o máximo que ele podia ter de ambição era ser o mestre de obras, né? A profissão maior do garoto era ser mestre de obras, porteiro. Nada contra essas profissões, mas numa Claro. sociedade mais democrática, as opções de trabalho você pode inclusive optar por ser pedreiro, né? E não ser só estigmatizado para esse perfil de profissão só por causa da sua origem. E aí, aos 11 anos, eu descobri o teatro na escola Bacana. pública. Vocês passaram por muita dificuldade, Nil, quando assim, você notava, porque às vezes a gente é criança, a gente não percebe muito isso. Se a gente não tem os pais que dialogam, né, que explicam, olha, hoje está faltando tal coisa, assim não dá, para hoje não, tal. Às vezes a gente não percebe quando a gente é muito criança. E às vezes, quando a gente é mais maduro, mesmo sendo criança, tem uma percepção dessa vida, das dificuldades que passa. Você percebia isso, Nil, que vocês passavam dificuldades quando era jovem? Ou melhor, vocês passavam dificuldades e isso era percebido por você? Num lugar que eu cresci na década final da década de. Eu nasci no final da década de 70, eu cresci, minha infância foi 80 e 90. Né? Então, resquícios da ditadura militar ainda estavam na nossa cultura. Uhum. E no lugar de ausência do básico, o estômago ronca e não tem o que comer, não tem como não sentir, né? Uhum. É diferente você passa dificuldades você passa algumas dificuldades de uma classe que pode conseguir colocar o pão na mesa para esconder, para omitir da criança, é uma coisa. Agora, uma dificuldade que está latente, você acorda de manhã, o que você tem para comer é um fubá suado, que sua mãe fez, porque a única coisa que tem para alimentar de manhã é o fubá. E aí, quando dá a hora do almoço, você não tem o almoço, né? Uhum. Uma das coisas que dói na alma, para além do corpo, e dói na alma mesmo, no lado mais difícil do processo psicológico da gente é a fome. A Uhum. fome, a fome é a maior pandemia que a humanidade tem, enquanto poucos têm muito, muitos estão sem nada, né? Essa sociedade é ingrata. Com certeza. E aí sua mãe liberava você para ir para a rua, para vocês
passar o tempo? Não, não, eu não podia sair na rua. Ah, não, Eu Nil. ficava, não, eu ficava fechado em casa porque minha mãe tinha muito medo de eu me envolver com a criminalidade. É mesmo. E Que aí, cuidado, hein? Que legal esse cuidado dela. as minhas irmãs saíam, elas podiam sair. Eu sou filho homem único em meio a a quatro mulheres. Quatro mulheres. Curioso. Curioso que geralmente é o contrário, né? Prende as... Meu pai falava assim, né? Que meu pai era pernambucano, lá do Nordeste, né? Tinha aquela cultura mais machista, falava assim, ó, você prende as suas cabras porque eu vou soltar meus bodes, né? Mas as minhas, para comer primeiro, as minhas irmãs eram mais velhas que eu. Uhum. Então eu fui o caçula durante 15 anos, depois nasceu uma outra irmã. Você é o único irmão, então, único É, filho. o único filho homem, é. Uhum. E elas eram mais velhas, elas saíam para a escola e eu Uhum. ficava trancado em casa, Doido para sair. doido para sair. Eu ficava em casa ouvindo as crianças gritando na rua e eu fechado em casa. Eu só podia sair se ela saísse, ou se fosse com meu pai, ou se fosse com as minhas irmãs. E as Uhum. minhas irmãs iam estudar. Então eu tinha o sonho de entrar na escola, eu lembro claramente, assim, meus 5, 6 anos, eu tinha o sonho de entrar na escola por três motivos. O Ah, primeiro, porque eu ia sair. Não, na ah, verdade, o primeiro é porque na escola tinha merenda. uau. Esse É era o primeiro motivo. motivo triste, mas é muito forte, né? Motivo muito É. forte esse. O segundo é porque as minhas irmãs podiam sair, então se eu for para a escola, eu poderia sair também, fazer amigos e estar na escola. E o terceiro, não tão prioritário quanto os dois segundos, era porque eu ia conseguir codificar aqueles símbolozinhos que tinham nos livros das minhas irmãs, que elas conseguiam codificar e formar frases, e eu só via um tanto de desenhinhos assim que para mim não fazia sentido. Mas esse era o terceiro motivo. Que legal. Viu, você, eu vi um relato seu, queria que você dividisse com os nossos amigos aqui hoje, um relato seu do seu primeiro dia de aula, um fato que foi desembocar lá na frente. Esse dia foi definidor para a minha forma de ver o mundo. Eu já vinha carregando, né, essa trajetória desse sonho de entrar na escola. Peraí, deu uma caidinha aqui no Instagram. No Facebook eu Alô? estou te vendo ali ainda. É porque a nossa. Eu estou te vendo no. Oi, aí, retornou. Retornou, Voltou. isto. Voltou. E a escola era pertinho da Porque minha você, casa. você era. Só para eu concluir a minha questão aqui, porque você falava que era doido para sair de casa, né? Para poder ir lá e via suas irmãs saindo para a escola, e aí você realizou esse sonho. Aí no primeiro dia que você vai realizar esse sonho, que é o que você vai nos dizer, né? Vai contar como é que foi. Na realidade, eu não tinha realizado o sonho ainda, né? Ah, não. Não, era o primeiro dia de aula. Não, sim, eu digo assim, o sonho de sair de casa. Já... Ah, tá. Entendi. Não, eu saía de casa. Eu não ficava preso, a gente comia. Não, não era um cárcere, eu não era um Não era cárcere, atrás não. das grades, não, né? Tá? É, eu saía de casa, ficou sem áudio para todos. Josi falou que tá sem Para áudio. mim, você tá... ficou sem áudio Oi? aí, Edileila? Não, ela está ouvindo. A Edileila está ouvindo lá. Mas aí o que aconteceu? Vol- Voltou a imagem. Voltou. Então, o que aconteceu? Eu saía de casa, mas as condições para sair de casa era com meu pai, com a minha mãe, com as minhas irmãs, com os meus tios. Então, tinha horário para sair, tinha horário para voltar. Aqui no Morro, no final da década de 90, por exemplo, para poder você consultar no posto de saúde, você tinha que acordar 4 horas da manhã, ir para a fila do posto de saúde
e marcar lugar de 4 até as 7 horas, quando o posto abria, você fazia uma ficha, tinha um número limitado Nossa. de pessoas a serem atendidas, e quem chegasse primeiro de madrugada conseguia ser consultado naquele dia. E aí a Sim. minha mãe, por exemplo, ela me emprestava para as minhas tias. Então as minhas tias Uhum. queriam marcar consulta, por exemplo, aí elas falavam com a minha mãe, fala para o Newton ficar na fila. E eu ia, ficava na fila lá de 4 às 7 da manhã. Então, tipo, eu não era uma pessoa encarcerada e acorrentada, não. A minha mãe não deixava eu sair que eu não tivesse acompanhado. Ah, que Só bom. antes de entrar nesse detalhe, você disse assim, geralmente os homens machistas falam que as mulheres não podem sair, né, e deixa os homens, né, prenda as suas cabras que meu bode está solto. Isso. No caso da minha mãe, o pensamento dela é que as pessoas da comunidade que eram assassinadas ou pela mão do Estado ou pela criminalidade é majoritariamente o homem, né? O homem negro. Eu, no meu caso, eu não sou negro, mas os meus amigos de pele clara dentro da comunidade se envolviam também com a criminalidade. O medo da minha mãe era que eu fosse mais dessa estatística do jovem Uhum. da periferia. Era uma coisa de proteção dela mesmo, né? E as minhas irmãs, elas saíam, por exemplo, tem uma irmã minha que ela foi para casa da minha prima, morar lá em Venda Nova, aos 11 anos de idade. Uhum. Então, foi morar lá para trabalhar e morava na Uhum. casa da minha prima, né? Sim. Então, assim, da minha casa, respondendo a sua pergunta, da minha casa dava para ouvir o sino da escola quando começava a aula. Então eu Uhum. já sabia a hora que as minhas irmãs iam sair, porque dava para ouvir o sino. Eu já sabia a hora que as minhas irmãs iam voltar, porque eu ouvia o sino. Então, no primeiro dia de aula, minha mãe esperou o sino tocar e aí ela me autorizou sair para ir para a escola. Isso era Sim. tipo 7 horas da manhã. E quando eu saí, tinha um corpo jogado no chão, na rua. Minha casa era o final de um beco. A gente não ouviu os barulhos, eu não ouvi, minha mãe não ouviu. E eu fui com uniforme, com as folhas, não era nem caderno, a gente não tinha condição de ter caderno, não tinha mochila, era tudo na sacolinha mesmo. Uhum. E aí a minha mãe, aí quando eu cheguei, eu vi aquele rapaz, um jovem adolescente, caído no Jovem. chão, jovem adolescente caído no chão com um tiro na testa. E Nossa, que cena, hein? Para um menino de 11 anos. não, eu tinha Você sete, estava você tava novinho, é o primeiro dia de aula, 6, 7 anos, né? é. Que E quando coisa. eu vi aquilo, eu fiquei muito impactado, assim. E eu vi a comunidade, as pessoas em volta do corpo, falando que ele tinha feito por merecer, que bem Que feito, isso? estava caçando, tinha entrado no crime, estava caçando e tal. E eu vendo aquilo, criança, eu internamente, hoje eu consigo organizar melhor esse pensamento infantil. Eu não, quando criança de 6 anos, eu não tinha essa organização que eu falo hoje, que eu verbalizo Claro, hoje. claro. Muito natural. Mas eu tive. A única coisa que eu pensava naquele momento é que eu não queria que aquilo acontecesse comigo. Eu não Uhum. queria, não quero que isso aconteça comigo. E aí, a minha mãe, ela sempre falava que ela não queria que aquilo acontecesse comigo também, que ia ser uma tristeza muito grande. E de Uhum. repente a mãe do jovem chegou e começou a abraçar o jovem, se molhando no sangue, chorando e chorando. E a comunidade continuou falando daquele jovem, continuou responsabilizando a mãe pelo o que aconteceu com aquela criança. E aí, naquele momento, eu pensei, eu não quero que isso aconteça comigo. E Uhum. segundo, eu não quero que a minha mãe passe por isso. Então, a partir daquele momento, com todas as dificuldades que eu tinha na minha vida, eu aprendi a saber o que eu não queria.
O que eu queria, eu não sabia, eu não tinha muitas referências, mas o que eu não queria, eu comecei a ter essa organização na minha cabeça do que eu não quero. E aí aquilo que não me completa, não me faz feliz, eu acho que não é bom para mim e nem para minha comunidade, porque depois eu virei uma referência cultural da comunidade. E isso virou para mim um padrão assim de forma de pensar. O que eu não quero? Agora, Um o que eu começo, quero, vamos pesquisar, vamos buscar. foi um começo bem marcante, mas foi importante, né, Nil? Você já de impacto já receber assim, um cartão de visita do mundo, né? Aquele mundo que te aguardava, né? Alguma coisa É. mais ou menos assim, né? Mas aí na escola foi tudo tranquilo, os meninos te abraçaram, tranquilo, te receberam bem lá, você enturmou fácil, como é que foi isso lá? Ah, menino, eu era o puxa-saco da professora. Puxa saco, como é que é isso? Eu era aquele nerd que fazia tudo certinho. A gente vai aprendendo algumas artimanhas para a Ô, vida. Nilson, você não, desculpa, mas você não tem cara de nerd, não. Você tem cara de moleque, que esse camarada assim, atentado, que não dava sossego para a professora. Quando criança, não. Quando criança, eu Não, era bem certinho. Aí eu descobri o teatro me salvou. foi. Mas com a rapaziada lá, dava tudo bem lá, a meninada te aceitava bem o nerd lá. Nada! Você imagina o Não? seguinte: os colegas não tiveram tempo de fazer o trabalho. Aí a professora vira pro tal do aluno, Newton, e pergunta: Newton, você fez o trabalho? Fiz, professor, e ainda adiantei o da semana que vem. Ave, comprou briga? Comprou briga com todo mundo agora. Não, É, os meus é o coleguinhas viviam traíra, né? Ah, meu Deus. E aí então o bullying corria solto com você, né? soltos. Os meus colegas me julgavam de cabeça para baixo dentro da lixeira. Que isso não é coisa de filme, não, Nil? Podia ter sido, mas Pois não é, era, não. isso é coisa de filme norte-americano, né? Aquelas coisas de escola, Não. né? Que chega um professor para dar aula e tal, e quer recuperar os alunos. E aí, ali também Teve uma você. vez, teve uma vez que os meninos juntaram, eu achei que eles estavam querendo ser meus amigos, e aí juntou aquele tanto de menino, e vamos brincar, vamos brincar. Sabe aqueles pneus que fazem tirolesa, assim? Sim, Pega de um ponto alto e vai até lá, e aí eles falaram, não, vamos brincar, e foi um, foi outro, foi outro. Agora é a vez do Newton, e aquela felicidade, eu assim, ó, que bacana, fiz amizade, né? Aí eles pegaram a tirolesa e ela tinha uma corda no pneu assim. Os meninos começaram a puxar essa corda com toda a velocidade na tirolesa, assim. Quando nossa. eu cheguei no fim da tirolesa, eu não consegui segurar firme no pneu, eu voei longe, assim, ó. Pô, caí no meio do mato depois da tirolesa. É, Nil, Era desse as, nível. as histórias. E o teatro, Nil, como é que o teatro entrou na sua vida? Porque essas brincadeiras devem ter te influenciado muito, né? Isso aí fez parte dessa sua entrada no teatro? Foi por aí? Foi essa porta? Sim, sim, o teatro me ajudou muito. Primeiro que eu sempre fui muito participativo das ações comunitárias, né? Desde os 11 anos eu participava de coisas da Igreja Católica, do grupo de jovens, ajudava nas festas juninas, nos eventos beneficentes que tinha e tudo mais. Aí aos 11 anos, eu entrei num colégio que chamava Paula Frassinetti, que era uma escola pública dentro do colégio Santa Doroteia. Então, tinha uma escola pública dentro do Santa Doroteia. E aí, o professor de artes, ele começou a trabalhar com teatro. Ah, que legal. E e era um trabalho de teatro que ele fazia a partir da pesquisa dos moradores da comunidade. Ele chama-se Éder Batista, Uhum. um querido, uma pessoa que eu tenho uma admiração, um carinho muito grande. E aí ele montou espetáculos a partir de histórias da periferia, dos jovens da periferia, com um olhar, claro, era um colégio particular católico, então tinha uma pegada muito focada no processo com a presença de Jesus, com a palavra e tal.
E a gente ficou 6 meses montando um espetáculo que estreou eu falo isso, eu falo que eu estreiei para o mundo. Porque a gente ficou 6 meses estreando para o Encontro Internacional das Irmãs Doroteia. Isso foi em 1988. Legal. E aí eu fazia vários personagens e eu adorava fazer as peças de teatro que eu acabava participando de cenas de outras salas. Isso era muito legal. E aí quando eu estreiei no Teatro do Colégio Santa Doroteia, nesse encontro internacional, tinham irmãs de caridade falando todas as línguas. E eu fui a atração daquele dia. E naquele momento, foi uma emoção tão grande ver a minha mãe na primeira fileira, assim, chorando em bicas de emoção, eu sendo aplaudido, eu ouvindo parabéns para você em várias línguas, que eu olhava a luz, eu olhava o cenário, eu olhava as pessoas, eu olhava a plateia e eu falei para mim, né, eu quero isso para o resto da minha vida. Ah, que Naquele legal. momento eu decidi que eu seria artista o resto da vida. Aí agora você sabia qual era o caminho. Que lá você não sabia o que você não queria. Agora você sabia o que você queria. Que legal. Exatamente, exatamente. Que legal isso. Muito bacana. E o beco, Nil, como é que é essa história do beco? Por que beco? A casa do beco, o grupo do beco, esse beco que foi na sua vida, foi a entrada para a escola onde você viu esse jovem morto. O que é o beco na sua vida? Quem é o beco? Que personagem é esse na sua vida? Essa pergunta é emblemática. Vamos tentar? Vamos. É emblemática essa pergunta. O beco, para mim, é como. É o que pulsa a comunidade, assim. É como se fosse as veias que levam o sangue até o coração, que é o que faz o corpo viver, né? Isso para mim a sensação que eu tenho de beco. Porque assim, Legal. a favela, ela sofre da sociedade um estigma muito grande, Uhum. né? As pessoas elas convivem, a favela ela circula pela cidade, né? Pelos bairros. O porteiro que oferece a sua segurança no prédio, a babá que cuida do seu filho, a empregada doméstica que tem a chave da sua casa, que limpa, é, o motorista que te conduz na condução. Grande parte dessas pessoas vem da favela. Sim, Só que a sociedade ela tem um preconceito muito grande com a favela. E eu já ouvi pessoas dizendo que se pudessem jogavam uma bomba na favela, né? Só que ela esquece que se jogar a bomba, ela vai jogar a bomba no porteiro dela, no jardineiro, na babá, no limpador de piscina, né? uhum. E para a gente, morador da favela, esse olhar que a sociedade tem não é o mesmo olhar nosso, Com né? certeza, com certeza. Têm uma, as pessoas têm uma visão de que a favela é lugar da ausência, Uhum. né? A gente que é favelado, a gente tem uma visão de que a favela é um lugar de potência. E a favela já provou isso. O samba vem da favela, Uhum. né? O momento mais turístico do Brasil é do povo da favela que construiu. Os barracões são na favela, né? A gente contribui muito com a economia do nosso país, com o PIB. A gente faz circular muito dinheiro nesse Com país, certeza, com né? certeza. E aí, quando a gente decidiu, na época, colocar o nome Grupo do Beco, a gente questionou muito isso, porque morar no beco, naquela época, quando a gente montou o Grupo do Beco, era um lugar estigmatizado dentro da favela. Ou seja, a Uhum. favela já tem o estigma e aí havia dentro da favela um lugar mais estigmatizado que a própria favela.
Porque o beco era o lugar onde ficava esgoto a céu aberto. O beco era o lugar onde a polícia violentava as pessoas. O beco era o lugar onde as meninas eram estupradas. O beco era o lugar onde não tinha luz, não tinha o básico. E eu morava em beco. Sim. Tanto que quando a gente decidiu colocar no grupo do beco, muitas pessoas do grupo resistiram. Porque, não, beco só tem coisa ruim. E aí a gente insistiu que fosse beco, algumas pessoas insistiram que fosse beco, porque a gente precisava mudar o estigma do beco. E mudando o estigma do beco, a gente contribui com a mudança da visão da sociedade do estigma sobre a favela. Com certeza. Uma ressignificação, né, Nil? Exatamente. Ressignificar o conceito, né, o olhar das pessoas sobre o beco, né, sobre a própria favela, né? E com isso Por isso que vocês... eu falo que é o lugar, são as veias que conduzem, né, o sangue. Porque se você. Eu que morava em Beco, eu sabia, eu tinha certeza que a minha mãe, o meu pai, eu, a minha família, não era aquela merda que ficava exposta porque o esgoto estava aberto por um abandono do Estado. Entende? Então, mudando essa condição de vida das pessoas que vivem no beco, você muda a condição da favela, você muda a condição da cidade. Melhorar a qualidade de vida do morador da favela é contribuir com a melhoria da qualidade de vida da cidade como um todo. Com certeza. É um efeito cascata, né? Se você melhora uma, as outras É. coisas vão melhorando em consequência disso, né? Fica uma cidade menos violenta, menos desigual, né? Com Exatamente. mais música, mais samba. Nossa Senhora, Mais se teatro, mais mais teatro, José. o que seria do Brasil sem o conteúdo cultural das favelas, né, meu? Das periferias, né, da zona rural, né, dos ribeirinhos, das beiras de mar, né, da floresta, dos povos indígenas, o que seria, né, dos povos negros, né, o que seria do Brasil sem essa parte cultural, né? É muito triste que o Brasil não se reconheça nesses representantes também, né? Que cada um de Exatamente. nós tem uma parte da nossa história muito interligada com a história também dessas outras comunidades. Né? Eu tenho dito aqui com os amigos, Nil, que o Brasil ele não se descobriu, ele não foi descoberto em 22 de abril de 1500, não. Ele começou lá naquela época, ele foi invadido pelos europeus. Mas ele começou a se descobrir mesmo agora, em 22 de abril de 2020, com a fatídica reunião ministerial lá em Brasília, que colocaram as entranhas, né, do Brasil para fora, e aí a gente vai descobrindo, né, a população descobrindo que existem outros Brasis dentro desse grande Brasil, né? Ficou escancarado algo que a gente, enquanto morador de favela, a gente já sabia há muito tempo. Eu comecei a trabalhar fora muito cedo, né? Então, tipo assim, depois que eu entrei na escola, a minha mãe passou a deixar eu trabalhar também. Então, com 8 anos, eu ia no Santo Antônio, ali perto da escola João Pessoa, ali perto da Copasa, tinha uma feira livre, que eu ia para lá para carregar a sacola de madame. Era assim que a gente falava, para Uhum. ganhar um trocadinho. É, e tipo assim, as pessoas não viam a gente como ser humano. Sabe assim, um tanto de menino da favela com short rasgado, com camisa rasgada, grande parte descalço, carregando a bolsa da madame e a madame tratando a gente como se fosse escravo. Sim. Eu trabalhei a gente, quando a gente é jovem, criança, a gente superdimensiona tudo, né? Eu trabalhei numa mansão no Sion que a minha patroa, ela tinha um cachorro, ela dava carne para o cachorro e comprava, a gente chama de mushiba, e comprava mushiba para os empregados. Sabe assim, bife de primeira, assava para o cachorro, e a gente fazia aquela mushiba, muitas das vezes o resto da carne, da parte gordurosa do bife do cachorro, e para poder fazer para os empregados. Ela esvaziava a piscina de 6 em 6 meses e eu tinha que lavar a cada azulejo
com kombucha e sapólio, azulejo por azulejo. Sim. Depois que enchia a piscina, ela fiscalizava para ver se tinha algum azulejo que estava sujo. E se tivesse, ela mandava eu mergulhar e ir lá limpar. Uhum. Então, esse povo reacionário que está solto aí, eles nunca se esconderam dos negros, eles nunca se esconderam dos negros do seu racismo. Ele nunca escondeu do menino que para no sinal a sua sensação de superioridade social. Sim. Entende? A gente sempre viu esse perfil de gente. Agora eles só encontraram um espelho para eles vomitarem para toda a sociedade que eles sempre foram. Acharam um eco agora, né? Eu acho muito importante, Mil, pessoas como você, batalhadores e vencedores. Eu considero você uma pessoa vencedora já. Você já é um vencedor na vida, né? E o prêmio, às vezes a gente pensa em prêmio de riqueza, de fortuna. Não é isso, não. Você, como ser humano, eu já te vejo como um vencedor, por tudo que você já realizou. E o importante é que pessoas com essa visão de mundo, essa visão, essa história que você teve, que te trouxe até aqui, te proporcionou a enxergar isso nos seus vizinhos do beco. E para você não querer para eles também isso. Né? Não só para você, eu não quero isso para mim, mas eu não quero isso para os meus munícipes, né? Para os meus vizinhos, para os meus chegados. E aí vem esse trabalho magnífico e belíssimo, né? Que eu te parabenizo imensamente por esse trabalho da Casa do Beco, que é a promoção e o desenvolvimento de pessoas, né? A autoestima, esses valores. Queria que você falasse um pouquinho disso aí, porque a gente já está assim, meio que caminhando para os nossos finalmente, Nil. Que pena. Nossa, Rápido, né? passa uma hora assim voando, mas eu queria que você falasse um pouco da Casa do Beco, desse projeto social que você faz e como a Você gente pode. escolheu falar da minha infância, do lado mais. Mas, não, pois é, você sabe por quê, Nil? Porque nessa conversa das 9h30, eu gosto de conversar com o ser humano que existe por trás das obras. Porque as obras aparecem e às vezes as pessoas pensam assim: ah, foi um passe de mágica e aquilo ali aconteceu. Não. Existe um ser humano por trás daquela realização e um ser humano que ele teve uma história, ele passou por dificuldades, ele lutou, ele batalhou, às vezes quis desistir, não desistiu e está aí, o resultado está aí. Né? Então, esse é o Nil que a gente queria conhecer, né? Que eu queria que as pessoas conhecessem um pouco também, para conhecer o seu trabalho através de você, e não do que sai nos jornais, às vezes, né? Que sai aí, que ganha prêmios, mas o ser humano que construiu isso, o que ajudou a construir, porque eu tenho visto você muito participativo também, você sempre se cerca de pessoas competentes também, né? Pessoa de boa vontade. É verdade. Obrigado. Então, a Casa do Beco está aí cheia de iniciativas, né, Nil? Fala um pouquinho dela para nós. A Casa do Beco faz ano que vem 25 anos de trajetória, né? A gente fala de trajetória porque a gente adquiriu o espaço físico em 2003. Mas a gente tem uma história que antecede até chegar no espaço físico, então a gente não neutraliza essa trajetória, né? Claro. E a criação do Grupo do Beco veio a partir disso mesmo que você falou, assim, esse desejo de multiplicar. Porque, assim, eu até vi aqui alguns comentários, uma pessoa, não viu quem foi, que falou ao poder de transformação da arte. E foi exatamente isso que aconteceu comigo, assim. Eu fui transformado quando eu descobri o teatro. Eu descobri a efetivação da minha cidadania. Eu me senti ser humano, eu me senti valorizado. Eu estava em cima de um palco. Quando eu não estava naquele palco, eu era essa criança maltratada pelas madames e tudo mais. Mas quando eu estava no palco, eu me sentia ser humano, sabe? Tanto que no Teatro da Semana Santa, meu sonho era fazer o Jesus do Teatro da Semana Santa. Eu fui galgando aos poucos esse lugar e fiz 2 vezes o Teatro da Semana Santa como Jesus. Mas eu sempre quis multiplicar. Se é bom para mim, deve ser bom também para os meus, para aqueles que
têm uma realidade parecida com a minha, né? Então, quando eu propus montar o grupo do teatro, eu queria multiplicar o conhecimento que eu estava tendo fora do morro, o conhecimento profissional da arte do teatro, dentro da minha comunidade. Hoje, a Casa do Beco, ela tem um trabalho bem extenso, é muita coisa. A gente ainda tem o Grupo do Beco, não é o mesmo elenco, é um elenco diferente, mas jovens maravilhosos que continuam montando espetáculos a partir da realidade do morador da favela. Nós temos uma companhia de dança, que é a Companhia Movimento do Beco, que trabalha sobre a questão dos corpos negros, favelados, LGBTQI+, e esse lugar desse jovem negro favelado na cidade, e quais são esses corpos, né? A gente tem um trabalho que é o Cine Beco, que é um projeto que começou fazendo projeções de filmes nas ruas da comunidade, inclusive é um projeto parceiro da Contato, e que agora tem uma proposta interna dentro da Casa do Beco de ir para além da projeção dos filmes e pensar em produzir também filmes, curtas, médias, longas, clipes. Legal. O processo. E tem um trabalho que é o grupo de teatro Entre Elas, que é um grupo de doninhas, senhoras, que atuam a própria história no palco, a partir daquilo que elas têm no dia a dia, da existência, da vivência dela como mulheres negras de favela, muitas delas analfabetas ou semi-alfabetizadas, e atuam. E aí, quando eu vejo essas senhoras, o Grupo do Beco, a companhia, o Cine Beco, ocupando os lugares na cidade, e aquele jovem lá, com toda aquela trajetória de dificuldade, ele assistindo isso, ele fala, caramba, é isso. E a gente tem vários outros projetos, assim, a gente tem o projeto Teatro na Laje, que a gente monta pequenos espetáculos para ir em cima dos barracos das favelas. A gente tem o projeto Multiplicando Multiplicadores, que a gente ensina professores das creches, das escolas, a trabalhar com arte, com teatro dentro das escolas, né? Além da programação cultural, que a gente contrata ou aceita grupos da cidade para se apresentarem dentro da Casa do Beco ou nas ruas da comunidade. A Casa do Beco é bem complexo, assim. Legal. Mas... Nil, deixa eu fazer uma proposta para as pessoas que estão aqui conosco, que nós estamos aqui com 1 minuto para a nossa live cair aqui no Instagram, no Facebook continua. Eu vou derrubar e voltar. O que vocês acham? Pode ser, gente? Vocês voltam conosco? Se eu estivesse falando com o seu Zé, ele ia perguntar, mas você vai derrubar quem, meu filho? Vai machucar, não? Então tá, eu vou derrubar a live agora, a conexão, e volto em seguida. E te convido, a gente volta. Continua. O Facebook nós não precisamos mexer, não. E a gente volta, que eu quero conversar com você sobre preconceito em relação ao teatro da comunidade, teatro comunitário. Tá bom? Vou derrubar, é VaptVupt. É VaptVupt. Volta aí, hein, gente? Que nem disse seu Zé, e até mais ver. Até mais ver.